estratégias pedagógicas baseadas na interdisciplinaridade e no conhecimento global jogaram por terra a divisão dos vestibulares por área de conhecimento. Quem presta vestibular hoje precisa estudar todas as disciplinas, mesmo para as segundas fases dos processos seletivos mais concorridos. Ainda assim, as disciplinas apresentam características próprias, que tornam possível identificar as melhores estratégias de estudo para cada uma. O vestibular, no nosso estado, ele se dá de várias formas. Nós temos em nível nacional, que é o Enem, nós temos nível estadual, que é a UEA, nós temos o IFAM e nós temos as questões das universidades particulares. O aluno, quando ele vem para o cursinho, ele começa a perceber essas diferenciações. O enfoque do Enem, por exemplo, a interdisciplinaridade, ele não consegue perceber se ele estiver estudando sozinho. E na UEA, por exemplo, ela é mais direcionada, entendeu? Ela é direta. O Enem não, vai envolver um raciocínio muito mais apurado, de cidadania, de política, de economia, envolvendo essas outras disciplinas, a biologia, a química, é mais ou menos isso. Então, dentro do cursinho, o aluno ele passa a ter essa visão mais ampliada. Se ele pode até estudar sozinho, claro, deve estudar sozinho, mas no cursinho seria um caminho mais apurado, mais fácil para ele chegar nesse objetivo tão esperado que é passar no vestibular. Mas como organizar o tempo de estudos para o vestibular? Ter horários específicos para o estudo é muito importante e os alunos aprenderam muito bem e nos dão a receita. Disciplinado, organizado, né? Tem que ter uma organização de tempo também, porque como a gente está estudando para o vestibular, é importante que nós possamos estudar mais, entendeu? Então, para a gente estudar mais, o tempo que a gente tem vago, é bom que a gente preencha com estudo. Então, para a gente ver que a gente tem um tempo vago, é bom que a gente se organize, fazer uma agenda com os tempos que eu tenho vago, que eu possa estudar, para eu estudar mais e melhor. Costumo anotar os certos horários para eu poder estudar, porque por mais que você tente gravar isso de cabeça, você acaba passando por cima disso. Você acaba não valorizando muito, mas quando você anota isso e deixa claro no lugar, você não deixa claro apenas para si, mas como também para os seus familiares, que às vezes acaba até atrapalhando. A aluna nos conta também que aprendeu que além da organização de tempo, é necessário que o aluno também organize as matérias a serem estudadas, para que não haja confusão de conteúdo atrapalhando o rendimento. Porque às vezes a pessoa estuda de uma forma errada, estudando vários assuntos ao mesmo tempo, que acaba complicando e até perdendo um pouco do que você poderia aproveitar. Então é importante que estude, porque tudo tem que ter organização, planejamento e foco, é claro. Então você estuda de uma maneira que se você consegue absorver mais os assuntos em um dia só, é importante que você faça isso. Diferenciar como estudar cada disciplina e se dedicar a cada aspecto faz a diferença na hora de praticar. Veja algumas dicas. O estudo da matemática consiste basicamente na resolução de exercícios. Seguir a ordem de dificuldade estabelecida pelos materiais e consultar a teoria para identificar o erro são alguns passos. Para estudar história, não tem como escapar da leitura do texto. O entendimento e a consolidação do aprendizado podem ser obtidos com diferentes técnicas, como resumo, anotações, grifos e leitura em voz alta. A diferença da geografia para a história está na natureza do texto, que não tem começo, meio e fim. Mas, como na história, todo parágrafo é importante. A parte técnica deve ser treinada como interpretação de mapas, gráficos e imagens. O estudo da física e química abrange a compreensão da parte teórica, envolvendo conceitos e fórmulas e sua aplicação em exercícios práticos. A biologia guarda semelhanças tanto como na história e geografia na parte mais teórica, como a física e química quando trabalham com aplicação de conceitos. E a língua portuguesa exige paciência e dedicação à leitura e interpretação. A gramática precisa ser compreendida como base para a interpretação. Ao retomar as matérias estudadas nas aulas, os alunos costumam esbarrar nas dúvidas e dificuldades. É importante que o aluno, o candidato, não deixe nenhuma dúvida passar
É interessante que sejam procurados os professores para que cada dúvida seja esclarecida. Se é corrigindo os erros que se aprende, nem sempre é possível fazer isso sozinho. Daí a importância de reservar um tempo para frequentar os plantões de dúvidas oferecidos pelos cursinhos e colégios. Os professores que ali estão ensinam além do que está nos livros. Porque aqui a gente pode dizer para eles coisas que não estão nos livros, coisas que é a nossa prática. Eu vejo redações, eu estou vendo a redação, eu estou verificando alguns erros na redação, aí eu chego e digo para o aluno, mas só que aquilo não está na gramática às vezes. Então é questão que um texto escrito, ele está escrito num português mais formal, ele está escrito de um jeito que o aluno entende. Mas às vezes ele tem a dúvida, e como é que ele vai tirar a dúvida? Nesse momento um professor é essencial. Ou um professor ao vivo e a cores, ou um professor online, alguma coisa assim, mas um professor pode ser fundamental no tirar dúvidas e até mesmo indicar o que estudar, onde tirar aquela dúvida. Pode ser um site na internet, pode ser um livro, isso é fundamental. Estudar em casa é muito importante, como foi dito, ainda mais com as dicas dadas pelos professores. Mas também é possível estudar em grupo com cuidado, pois pode correr o grande risco de tornar-se reunião de amigos se não for bem planejado. Quando a gente chega aqui, os professores passam dicas e a gente não aprende. Em casa a gente estuda com foco, mas eles acabam ampliando as coisas, entendeu? Dando dicas que nos ajudam muito e também incentivando a gente a fazer grupos de estudos e também ensinando métodos para estudarmos melhor, entendeu? Então, para mim está sendo muito importante. A gente aprende com as pessoas também, com os amigos que a gente faz aqui, com os professores principalmente. Algumas das dicas para manter a seriedade é indicar um dos participantes para explicar a matéria aos demais, ou tirar dúvidas uns com os outros, fazer a avaliação ao final do encontro para conferir em que houve avanço. É importante que o aluno tenha um tempo para o descanso, pois o corpo tem que estar tão preparado quanto a mente para a prova. Agora, se a pessoa não consegue se desligar totalmente dos estudos, é melhor estudar um pouquinho, umas 2 horas por dia. Tem que ter o tempo para relaxar, para dormir, para um momento de lazer também. Não 100%, né? O cansaço e a dificuldade de manter o ritmo são os desafios que vão aparecer ao longo do período de estudos. Existem momentos de queda de rendimento. Nesse período, não é recomendável parar, mas também não se pode forçar e insistir muito. Interessante é diminuir um pouco a carga dos estudos. Descansar sim, explorar não, pois prestar vestibular é entrar em uma batalha. Como toda preparação, tá? Se eu vou fazer, eu vou para uma luta, tá? E eu vou beber, fumar, eu vou me enfraquecer, não dá certo. Então, pré-vestibulando tem primeiramente perseverança, saber que o estudo vai cansar, mas se ele tem um objetivo, o estudo vai cansar, mas é o que ele precisa naquele momento. Eu digo sempre, ter objetivo, disciplina e perseverança. Esses 3 são fundamentais, tá? Se você se disciplinou para estudar, você insiste em continuar estudando até a prova, eu creio que o sucesso virá. É interessante lembrar que o aspecto quantitativo não é mais importante que a qualidade do estudo. Não adianta passar horas estudando se não aproveitar o tempo estudado. E é muito importante você, por exemplo, assim, 3 horas de estudo, porque tem muita gente que pode estudar 4 horas, 5 horas, mas depende muito da qualidade do estudo. E para vencer o desafio da falta de ritmo no início, é recomendável ir criando uma rotina, bem devagar, pois a rotina leva a um hábito. E quando existe o hábito de estudar, maiores são as chances de o aprendizado acontecer de um modo mais efetivo. Vestibular é coisa séria. Para ser bem sucedido na prova e não jogar meses ou até anos de estudo fora, é bom seguir à risca cada dica.